cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando hoje o dia dos nossos santos avós, São Joaquim e Santa Ana. Que graça termos também no céu, não só pai e mãe, mas também termos santos avós, a quem nós recorremos sempre que precisamos de conselhos e também de muitas vezes um puxavão de orelha para acordar para a vida. E hoje começa com um dos livros que eu já falei aqui algumas vezes. Se você quiser ler livros bíblicos que parece que são dois senhores conversando com você e partilhando sua história de vida, são os livros de Eclesiastes e Eclesiástico. Parece que quando você senta perto do seu avô e começa a escutar assim, os conselhos, aquelas histórias antigas, que você fica ali impressionado, que você fica ali todo assim feliz com o que está acontecendo, de ensinamento que está ali passando. E hoje o nosso livro do Eclesiástico começa justamente fazendo esse elogio aos antigos. Como diz aqui, vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. E continua, seus próprios netos são a sua melhor herança. Talvez o Eclesiástico já estivesse aqui, já percebendo que os netos só recorrem aos avós. Sempre. Os pais ficam perguntando, comigo ninguém sente falta, mas do avô e da avó chora para não largar a mão. Por quê? Porque muitas vezes são eles que nos passam o ensinamento da nossa vida. Muitas vezes são eles que gastam tempo para contar a história da nossa família. Família essa da qual somos frutos, e frutos benditos. E agora a gente encerra um pouquinho a parte bíblica e vamos pegar agora nos puxavante de orelha. Quantas vezes nós vemos jovens com falta de paciência para acompanhar os mais velhos, para escutar, para ajudar. Isso aqui não estou falando só daqueles que têm de 25 para baixo, não. Estou falando de todos nós que nos encontramos na jovem idade. Aí muitos falam assim, porque não lembram que vão envelhecer. Mas se a gente, quando é jovem, não tem paciência, não tem amor pelo próximo, não tem aquela caridade de estar com o outro, quando for velho não tem mais como mudar, não. Então, tenham respeito pelos mais velhos. Tenham respeito por aqueles que construíram a história que hoje damos continuidade. Tem muitos que falam assim, eu mesmo não amo minha mãe e meu pai porque não me amaram. Sim. E se a gente fosse só amar quem nos amasse, que graça teria? Que virtude diante de Deus nós teríamos? Eu sempre falo uma coisa, sempre nas confissões, até em conversas com outros, o mal do outro não pode interferir no meu bem. Não é porque eu tive maus pais ou maus avós que eu serei um mau filho, um mau neto. Não. Às vezes o outro é o exemplo do que eu não quero ser. Mas cabe a nós respeitar a todo e quanto custo aqueles que construíram a história a qual nós damos hoje continuidade. A gente vê tantas cenas na televisão, tantas cenas na vizinhança nossa, de desrespeito e maus trato com os mais velhos. E muitas vezes o nosso coração não se comove. Aí eu pergunto, que cristão é esse? Que não se comove e não busca justiça por aqueles que sofrem. Quantas vezes nós vemos na vizinhança nossa, não digo nem na família, na vizinhança, e a gente não vai se meter naquela vida quando vê que um idoso está sendo maltratado, descuidado, jogado para que o tempo carregue ele, e aí? E muitas vezes é dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente é um povo que reza o texto o dia todo, é um povo que vai para a adoração, uma coisa e outra, mas não vai visitar a mãe, nem o pai, que está idoso. Porque não tem um tempo.
Tem, tem. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. E lembre, seus pais também não tiveram tempo para muita coisa, mas reservaram todo o tempo disponível para a sua criação, seu sustento e sua proteção. É o mínimo que a gente pode fazer, é reservar o nosso tempo para os nossos mais velhos, porque eles merecem todo respeito e cuidado. Veja, o Eclesiástico, vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. E diz o seguinte: sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome durará através das gerações. Por quê? Porque aqueles que constroem a história nunca morrem. É como diz um famoso nosso do Brasil: não morro, entro para a história. Mesma coisa são os nossos avós. Por mais distante da gente, por mais não muito amorosos, mas são nossa história. É a raiz onde está fincada a nossa vida. A vida, no caso, a vida humana que eu falo, porque a nossa vida mesmo é em Deus. Mas a nossa história de vida está fincado aonde nossos avós plantaram a semente da nossa família, aonde eles iniciaram a nossa história. Nós somos fruto desse povo também. Se a gente não tem respeito por eles, quiçá pela história que nós construímos com nossas próprias mãos. E aqui na igreja, aí tem alguns grupos que é dado como os grupos das senhorinhas, né? Que é o apostolado da oração, missa Eucaristia, né? Alguns que sempre os mais velhos estão ali ao nosso cuidado. A gente tem que ter respeito também, que muitas vezes são tratados de diversas formas que falta o respeito para com esses que também constroem as devoções, que seguram as devoções das nossas capelas, nossas igrejas, nossas comunidades, nossas famílias. Então, ao chegar em casa, tenta recordar, faça que nem o livro do Eclesiástico, faça elogio aos famosos da sua família, faça elogio aos mais velhos que construíram a vida que você vive hoje, que construíram a família que você vive hoje. Porque assim você vai estar respeitando e amando a sua própria história de vida, a começar pelas suas raízes, que é o seu povo. E agora nós vamos ver o quanto as promessas de Nosso Senhor são cumpridas. Aos olhos dos homens pode parecer que demora, mas não. Veja no Salmo: o Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. A Davi ele prometeu uma descendência régia, um rei nascerá de sua descendência. Mas veja quanto tempo demorou para chegar esse rei, que aos olhos do mundo demorou muito, mas aos olhos de Deus chegou no momento certo. Esse dia estou lendo ainda um livro sobre a vida de Nossa Senhora através de São Máximo. E ele conta logo no início a concepção de Ana quando recebe a Virgem Maria em seu ventre. É interessante porque é um casal que também não tinha perspectiva de filhos. Já era um casal idoso para o seu tempo e não tinha perspectiva de vida. Nesse momento, a gente vê que o mesmo anjo que anuncia a Nossa Senhora o nascimento do Salvador, anuncia também a São Joaquim e a Santa Ana, que deles nascerá aquela que gestará o Salvador. Veja que imensa alegria. E nós não vemos em momento nenhum, na Sagrada Escritura, seja nos livros que foram canonizados, aqueles que nós conhecemos na Bíblia, seja nos apócrifos, seja nos estudos dos padres da igreja, que são os primeiros pais da fé. Quando Maria é preservada também de todo o pecado no ventre de Santa Ana, não é pelos méritos de Maria, é pelos méritos de Jesus Cristo. Tudo é por Jesus Cristo. Então, muitos falam assim: vocês supervalorizam Nossa Senhora, e agora até os pais dela. Não, nós somos gratos àqueles que vieram e confiaram na promessa do Senhor. Nós estamos aqui agradecendo a Santa Ana e São Joaquim por terem acreditado e por terem cumprido, desde o início da sua vida até a concepção de Maria e até o fim de suas vidas, a confiança e ter acreditado nas promessas do Senhor. Nós somos gratos a eles por ter aceitado a missão. Assim como somos gratos à Virgem Maria por ter, depois de ter concebido,
toda essa consciência de que ela seria a mãe do Salvador, de que não teria outra a não ser ela, e ela aceita essa missão, somos gratos a ela da mesma forma. E lembremos, é tudo não pelos méritos deles, mas é pelos méritos de Jesus Cristo, que tudo é dignificado e santificado e preservado de todo mal. E agora, concluindo a nossa reflexão de hoje, que o Evangelho é bem curtinho. A gente mal começa, já termina o Evangelho. E veja como é interessante. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí pergunta assim, Frei, mas não poderia pegar a genealogia de Jesus e botar hoje, já que trata daqueles que gestaram a Virgem Mãe e depois a Virgem Mãe trata da gestação do seu Filho Santíssimo? Sim, poderia. Mas veja como o Evangelho de hoje diz, que eles são benditos, mesmo sem tocar no nome deles. Mas você sente que essa frase que o próprio Jesus diz se remete aos seus avós, que viram o Salvador à sua frente, que muitos profetas queriam ver e não viram. Muitos dos profetas que antecederam a João queriam escutar o Salvador falando, mas não ouviram. E esse Evangelho também fala de nós hoje em dia. Quem dos profetas tem a graça de ver todos os dias, sempre que possível, Jesus Cristo, o Salvador, no altar, se colocando sempre à disposição para nos alimentar com seu corpo e com seu sangue? Quem dos profetas não queria estar aqui no nosso lugar, escutando o próprio Jesus que nos fala, nos aconselha e nos adverte para uma vida nova? Quem dos profetas? Então, bendito sois cada um de nós, que tem esta graça de ver o que muitos não viram e de ouvir o que muitos não ouviram. E sejamos assim, neste mundo, proclamadores desta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.